E muito bem, meus amigos, estamos aí para a oficina do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o de Brito. Vamos aqui em uma série de episódios especiais exclusivamente aqui no Instagram da página, tá? @Estante de Cinema. Bom, conforme prometido, conforme mencionado, eu havia produzido um filme, né, um curta-metragem animado, em parceria com a Prefeitura de São Paulo através do programa Vai. E como consequência disso e como trabalho conjunto à produção desse curta-metragem, eu ofereci também uma oficina de cinema e estou lançando ela aqui no Instagram, beleza? Então procura aí a gente nas redes sociais, @Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterboxd. Vamos aí para estes 5 episódios especiais. Já vou adiantar aqui quais são os temas, né, dos episódios. O episódio de agora vai ser uma origem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a origem do cinema. O episódio 2 a gente vai fazer de década a década as principais modas do cinema, como o cinema adota certas modas, tá? E essas escolhas são mais minhas mesmo, são escolhas pessoais, com base naquilo que eu consumo, não são escolhas que foram de caso pensado pelo próprio cinema, assim, por assim dizer e tal. São escolhas pessoais mesmo, de gêneros no caso. Mas enfim, vamos lá. A terceira etapa aqui, o terceiro vídeo da nossa oficina vai ser um pouquinho da teoria cinematográfica, como que é feito um roteiro, quais os moldes dos gêneros que os gêneros adotam e tal. Vou fazer uma leiturinha aqui de algo do Sid Field também, beleza? O quarto episódio, vou mencionar um pouquinho sobre animações e efeitos especiais, tá? E por último, eu vou dar dicas para quem quer produzir um conteúdo audiovisual aqui na internet, beleza? Então, acompanhem a gente, tá bem legal, espero que vocês gostem. Bom, vamos começar aqui pela origem do cinema, que remonta lá das pinturas e das fotografias. Edward Muybridge ficou conhecido como o fotógrafo que congelou o tempo e teve uma animação que é famosa até hoje, a de um homem em um cavalo. Dá uma olhada. Mais ou menos neste mesmo período, Thomas Edison patenteou uma criação chamada cinetoscópio, no ano de 1891. Depois que o engenheiro-chefe de seu laboratório, William Dickson, inventou o aparelho. O cinetoscópio lhe permitia visualizar pequenos filmes de poucos segundos, só que uma pessoa de cada vez. Ele não conseguia fazer esta exibição para um ambiente massivo, né, para uma sala com várias pessoas. Dá uma olhadinha aí no cinetoscópio visto por fora. Depois disso foram os irmãos Lumière, né, o Louis e o Auguste Lumière, que inventaram o cinematógrafo, o aparelho que permitiu o nascimento definitivo da sétima das artes do nosso amado cinema. Os irmãos Louis e Auguste Lumière foram incentivados pelo próprio pai, Anton Lumière, que era pintor e fotógrafo, né, eles foram incentivados a desenvolver uma tecnologia parecida com a que Thomas Edison havia criado, que era o cinetoscópio. Né, o Anton Lumière ele tinha conhecimento dessa criação do Thomas Edison.
E aí ele deu a ideia para os seus filhos criarem, né, algo parecido, porém com a possibilidade de exibição para várias pessoas de uma só vez. E aí no ano de 1895, o primeiro filme foi lançado, A Saída dos Trabalhadores de uma Fábrica. Dá uma olhada. Agora que o cinematógrafo foi inventado, então vamos mencionar aqui duas pessoas que são importantes para a transformação do cinema em no que conhecemos hoje, lá naquele período, tá? Elas são D.W. Griffith, um americano, e Lev Kuleshov, um russo, né? Estes dois caras, Griffith e Kuleshov, entenderam que os filmes podiam contar uma historinha. Isso foi o princípio do que conhecemos hoje como montagem. A montagem de um filme se dá como um quebra-cabeças, onde cena a cena a história se expande com coerência. Os filmes dos irmãos Lumière não tinham isso, e então Griffith e Kuleshov tiveram ideias parecidas, a de juntar pequenos fragmentos de filmes que juntas e combinadas dariam uma sequência e uma coerência a uma história maior. Se Griffith lançou o primeiro filme longa-metragem, Kuleshov foi um pouco além. Ele teve o cinema como estudo e entendeu que as imagens levavam significados para quem assistia, ainda que o que havia sido filmado não tivesse significado algum por si só, mas a montagem e a intercalação de cenas nos levava a exprimir sentimentos. Dá uma olhada nesse experimento chamado efeito Kuleshov, onde vemos um homem, depois vemos diferentes imagens, a de um prato de sopa, a de uma criança e a de uma mulher. E aí a intercalação dessas cenas leva a diferentes sentimentos, ainda que essas cenas tenham sido filmadas em diferentes aspectos, com diferentes propósitos, tá? Então tem a cena do homem sem expressão, quando você intercala com um prato de sopa e depois volta para ele, você fica com a sensação de que ele está com fome, e assim por diante. Dá uma olhada no efeito Kuleshov. Depois disso, Alfred Hitchcock ainda tem uma fala sobre o efeito Kuleshov, mas com uma outra didática. Dá uma olhada. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman
who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it. Feito isso, tá aí o efeito Kuleshov, tá aí o princípio da montagem, tá? Você tem vários pequenos filmes que juntos dão um significado completamente novo do que aqueles filmes, do que aqueles vídeos sozinhos teriam, né? E como o efeito Kuleshov pode ser utilizado hoje em dia, né? Para a gente ter aí cenas externas e internas, né? As cenas internas geralmente são gravadas em estúdio, né? Em ambientes controlados ali, com espaços próprios para as câmeras, com trilhos, com uma iluminação própria, né? E aí as cenas externas realmente são feitas aí em casas e locais, né, pensados aí pela produção, e que as cenas internas não necessariamente foram filmadas lá, muito provavelmente não, tá? Mas o efeito Kuleshov, ele dá essa sensação de que, olha, eu sei que este ambiente interno é dentro daquela casa que a gente viu por fora, mas na produção não necessariamente eles foram filmados ali no mesmo ambiente, beleza? Então é isso, o primeiro episódio vai se encerrando, espero que vocês tenham gostado. E o próximo vai ser sobre a onda da vez. Vamos comentar aí, década a década, os principais gêneros do cinema. Até mais.